Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui num cenário um pouquinho diferente e eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. Você já deve ter visto o título aí, então vamos lá para esse vídeo porque eu quero falar sobre esse assunto. A Bíblia vai falar que Deus ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas e pastores. E aí a gente sempre tenta se encontrar nessa história de alguma maneira. A gente fica meio perdido, qual que eu sou, eu devo ser algum, a minha vida vai girar em torno disso. E gera aquelas questões. Será que, de fato, eu vou ser um desses 5 ou eu devo ser um desses 5? Você está acostumado a ouvir a história dos 5 dedos. Como é que é essa história dos 5 dedos, Cid? Ela é assim, tem 5 dedos na mão, os dedos cada um faz uma função, e aí pega esse dedinho mindinho para ser o mestre. O mestre é o que tira o comichão dos ouvidos, né? Com o dedo. Tem o pastor, que é o dedo da aliança, que significa que ele é casado com a igreja. O evangelista seria o dedo do meio, porque ele vai na frente de todos. O profeta seria aquele que aponta o pecado, e o apóstolo é aquele que dá sustento a todos esses ministérios. E a gente ouve histórias, por exemplo, quando você pega essa história, a tendência sua é repetir esse padrão para frente. A gente vai repetindo porque a gente acha que é só assim que se explica os 5 ministérios, como se isso fosse até algum exemplo bíblico. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que a gente vê algum exemplo, nem sempre aquele exemplo é uma aplicação real, apesar desse ser, viu gente? Não estou nada contra a história dos 5 dedinhos, porque foi uma história que foi passando para frente, e chegou para a gente dessa maneira. E hoje a gente entende os 5 ministérios como, de fato, ele é dessa maneira. Só que aí a gente precisa prestar bastante atenção em algumas coisas. A Bíblia diz que Deus ele estabeleceu esses 5, só que ele não estabeleceu esses 5 só para ser, mas para treinar os santos, para o treinamento dos santos, para que os santos edifiquem o corpo de Cristo com o exercício de um dos seus ministérios. Então vou dar um exemplo. O profeta, ele ensina outras pessoas do corpo de Cristo a serem como profetas, a agirem como profetas. O evangelista, a função dele é treinar as outras pessoas a amar as almas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, fique comigo que eu vou te contar uma história. E nessa história eu quero que você se imagine em como que você estaria nessa história. A história é a seguinte. Aconteceu um acidente muito grave. E quando aconteceu esse acidente, começou a chegar gente, multidão, aquele trem todo. A primeira pessoa que chega é o pastor. O pastor olha para um lado e para o outro e ele fica desesperado com o acidente. Ele quer prestar os primeiros socorros, ele vê se está tudo ok com a vítima, ele ama a vítima, ele tenta fazer qualquer tipo de coisa que ele aprendeu nos primeiros socorros para ajudar a vítima daquela situação. A segunda que chega é o evangelista. O evangelista ele olha para todos os lados e ele começa a pregar, já que vai chegar gente para aquele redor. Ele vê a multidão que está chegando curiosa e fala o seguinte, cara, esse camarada aqui poderia ter a vida dele ceifada, mas graças a Deus que ele não teve e você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ele vai até a vítima, se a vítima tiver alguma coisa e dá uma pregação para ver se a vítima não vai morrer e prega para ela obter a sua salvação. A terceira pessoa que chega é o mestre. O mestre olha para um lado e para o outro e fala o seguinte, cara, acho que a gente poderia ter evitado esse acidente. As pessoas poderiam ter olhado o pneu, poderia ter olhado a manutenção preventiva desse carro para que ele pudesse, de fato, não acontecer. O mestre ele consegue olhar a situação e observa o que nós devemos fazer para isso não acontecer de novo. E a outra pessoa que chega é o profeta. O profeta chega, olha para um lado, olha para o outro e fala o seguinte, eu tive um sonho essa noite sobre isso. E eu avisei essa pessoa e digo mais, assim diz o Senhor, conserta a sua vida porque o diabo está tentando ceifar a sua vida. O profeta ele profetiza em qualquer situação que ele está. E o último que chega é o apóstolo ele olha toda a situação ao redor e fala o seguinte, cara, nós precisamos criar uma conferência urgente para ir criar cursos e criar treinamentos para as pessoas aprenderem a lidar em algum tipo de acidente, seja para profetizar, seja para evangelizar, seja para prestar primeiros socorros, enfim, ela precisa agir dessa maneira. Você provavelmente se viu em uma dessas histórias. O que eu te indicaria agora? Cara,
você tem um pensamento e uma perspectiva agora do que você pode ser no reino de Deus. Cid, mas meu coração tendeu para uma ou para duas dessa historinha. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Pode ser que o seu coração esteja queimando para esse de fato. Só que você precisa alinhar com o Espírito Santo e o Espírito Santo te dá a resposta. Em qual dos 5 ministérios seu coração tende a ser? Não só a história dos 5 dedinhos, mas trazendo essa implementação também desse acidente. Essa história me ajudou muito para ver aonde que eu estava e eu tenho certeza que pode ajudar você também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos para a gente ter muito mais. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.